Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus, esse Deus maravilhoso em que temos que estar sempre dando, glória, honrando, porque é o único digno de toda honra e glória, porque foi quem se entregou, né, naquela cruz por amor a cada um de nós. Então nós temos que estar sempre agradecendo a esse Deus e dedicando, né, somente a Ele. Nós só podemos adorar a Deus, né? Não há outro que a gente possa adorar, porque só Ele fez tudo o que fez. Criou o mundo e depois se entregou, né, naquela cruz para que pudéssemos ser salvos, já que o homem havia pecado, alguém precisava pagar esse pecado. E o nosso Senhor Jesus foi lá e fez assim. Hoje, né, quero falar uma mensagem sobre isso, sempre a importância da gente estar se lembrando. Mas antes, né, quero deixar aqui uma oração para a gente, antes de ler qualquer versículo da Bíblia, antes de ler a Bíblia, é bom a gente estar orando, pedindo a Deus que abra nossos ouvidos e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por termos a oportunidade de ouvirmos a Sua palavra, de lermos. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, esteja os guardando, protegendo e falando, Senhor, em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E assim como eu estava falando, então eu quero deixar aqui 3 versículos. Gálatas capítulo 1, eu vou estar lendo o versículo 3, 4 e 5. Diz assim, ó: Graça e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. Olha essa palavra, né? Aqui era Paulo, né, saudando aquele povo ali, né, e falando, né, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus. É o que nós temos que estar sempre fazendo, né? Dando graça e paz aos nossos amados irmãos, tendo entendimento, né, que essa graça e essa paz vem do nosso Senhor Jesus, aquele que se entregou na cruz por amor a cada um de nós, né, para redimir os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Nós mesmos não poderíamos, né, pagar, porque por mais que o homem faça, pelas obras não tem como pagar pelo pecado, porque a gente, às vezes, tentando pagar um pecado, vamos cometer outro, né? Nós somos pecaminosos desde que nascemos, né? Fomos concebidos em pecado, então isso demonstra que dificilmente um homem conseguiria vir aqui e ser 100% limpo, né? Não tem como. Todos vão falhar, todos vão pecar. E aí o nosso Senhor Jesus vem com todo amor, né? Se entrega ali naquela cruz, passa tudo o que passou, né? Para que a gente tivesse o direito à nossa salvação. Por isso devemos dar toda a honra e glória a esse Deus maravilhoso, né? Nós não podemos nunca se esquecer, né? Nunca podemos nos voltar para nenhuma outra, outro Deus, né? Deus com D minúsculo, dizendo que esse é o nosso Deus, que esse é nosso Salvador, que é esse quem vai nos levar ao céu, que é esse quem vai nos trazer paz, né? Por isso temos que estar muito atentos, eh, a algumas coisas que adoramos, né? A toda a honra e glória tem que ser dado somente a Deus. Nós não podemos se prostrar diante de imagem, de nada, diante de sol, lua, nada disso é o nosso Deus. Pelo contrário, nosso Deus quem criou tudo isso. Então, por isso, nós temos que ser obediente a Ele, tendo entendimento que esse Deus ele é maravilhoso, né? Ele é um Deus justo, um Deus amoroso, que ama todos nós, sim, se entregou, né, para que todos tivessem direito à salvação. Mas, infelizmente, né, o homem, com a sua mania de não obedecer. Quantas pessoas, né, não obedecem nem os pais? Então vai obedecer um Deus que ele nunca viu, ele acaba não obedecendo a palavra que aí está, e aí acaba se curvando, se prostrando, né, para outros deuses, achando que aquilo ali vai o levar para o céu. Mas para saber, né, quem vai te levar para o céu é muito simples. Só ler a Bíblia e ver quem é que se entregou.
por nós. Primeiramente, quem fez, né, os céus e a terra, e quem é que se entregou por amor a nós, quem é que pagou por todos os nossos pecados. Só assim saberemos quem é que vai poder nos salvar, né? Assim não tem como sermos enganados, né? O povo, muitas das vezes, ele é enganado porque ele não quer ler, né? Ele não quer buscar nas escrituras, ele quer ficar ali no seu mundinho, ouvindo só o que querem falar para aquele grupo de pessoas, mas ele mesmo não quer buscar na fonte. E a maior fonte que nós temos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa foi deixada aí para que nós não sejamos enganados pelo homem, né, de maneira nenhuma. Ao homem a gente tem que entender que é falho. Muitas pessoas aprenderam na falha e ele vai continuar passando aquela falha para frente. Mas para não sermos enganados, temos que estar lendo a palavra e entendendo que só o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus é digno de toda honra e glória. Ao restante, nós não damos glória a ninguém, nós não damos honra a ninguém, nós não precisamos, né, ir a ninguém para chegarmos a Deus. Nosso Senhor Jesus é nosso intercessor, é Ele, né, que leva as nossas ações até o Pai, para ter certeza. O Espírito Santo de Deus habita em nós, então nós temos o Consolador, né, e temos o nosso Senhor Jesus que fez tudo por amor a cada um de nós. Então que venhamos entender isso, né, que a graça e a paz vêm do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que se entregou por amor a cada um de nós, né, se entregou ali naquela cruz, não olhando ele, mas olhando por cada um de nós, pensando: eu pagarei, né, pelo pecado dele, sofrerei, né, passarei por essa dor aqui, mas por amor a cada um. Então toda honra e glória seja dada a esse Deus, seja dada ao nosso Senhor Jesus. Não nos prostraremos, não nos curvaremos diante de nada, diante de imagem, diante de outros deuses, de jeito nenhum. Só o nosso Deus é digno de honra e glória. Essa é a mensagem de hoje, que possamos estar guardando em nossos corações, tendo entendimento, amado, que algumas dúvidas que a gente tiver, a gente tem que buscar na Bíblia, né? Podemos pedir ajuda aos pastores, sim, né? Pedir a algumas pessoas que dão direção da Bíblia, da palavra de Deus, mas o principal, hoje nós temos algo que te ajuda muito. Se você tiver uma dúvida, você joga no Google, ele já te direciona para a Bíblia, né? E você vai lá na Bíblia e lê todo o texto, né? Não pode ler apenas um versículo, porque às vezes um versículo está fora de contexto, né? Você não consegue entender o que está querendo dizer tudo aquilo ali. Mas aí você vai lá, né, lê aquela página ali, lê aquela parte daquele texto ali e consegue entender o que o nosso Deus está querendo dizer. E só assim não seremos enganados. Essa é a mensagem de hoje, que a cada dia nós venhamos se lembrar que a nossa importância, né, é sempre buscar no nosso Deus e no nosso Senhor Jesus, entendendo que o Espírito Santo deles habita dentro de nós. No mais, nós não precisamos buscar em mais nada, né? Não existe eh, nada nesse mundo que seja, que nos leve à salvação, se não for o nosso Senhor Jesus. A própria palavra, né, diz que o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por amor a mim. Então, não tem como a gente ir a Deus se não for pelo próprio nosso Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento, que a graça e a paz vêm de ti, né? Que o Senhor se entregou por amor a cada um de nós naquela cruz, por isso toda honra e glória deve ser dada ao seu nome. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guardando, os protegendo e os orientando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.